no Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24 ao 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso de número 27. Glórias ao nome do Senhor. Hoje nós iremos entender, irmãos, como que nós precisamos fundamentar a nossa vida espiritual na rocha que é Cristo Jesus. Nós precisamos entender e saber que a vida espiritual nossa, a nossa vida também, nossos relacionamentos, a nossa atividade diária precisa estar fundamentada em Cristo. E hoje, através desse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 ao verso 27, vai dizer assim para nós: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e desabou, sendo grande a sua ruína. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Jesus, Pai, para a nossa vida espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a nossa vida espiritual diante do Teu altar, Senhor amado Pai Santo, que esta palavra, Pai, que é viva, Pai, meu Deus, venha trazer vida aos nossos corações nessa noite, meu Senhor amado Pai querido, porque nós cremos na Tua palavra, porque nós sabemos, Pai, que a Tua palavra, Pai amado Pai querido, ela, Pai, não volta vazia, Pai, ela vai cumprir seu desígnio. Que nessa noite venha cumprir o seu desígnio, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos que se encontra aqui nessa noite. Assim eu oro e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, meus amados irmãos, do verso 24 ao verso 27, vai trazer para nós justamente a preocupação de Jesus em instruir no Sermão do Monte aqueles que estavam caminhando com ele, aqueles que estavam justamente o seguindo, aqueles que estavam acompanhando Jesus aonde que ele ia. E ele chega ao monte e ele começa a trazer justamente o que? A orientação espiritual. Ele começa a falar justamente a respeito de tudo aquilo que era predito na lei, de tudo aquilo que foi predito na lei. Ele começa a trazer para aquele povo que está ali ouvindo as palavras, justamente um direcionamento para eles. E aqui no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, verso 29, onde ele termina o Sermão do Monte, ele traz essa última orientação que está descrita justamente aonde ele apresenta a respeito dos dois fundamentos. Ele está trazendo justamente aqueles que ouvem a palavra, aqueles que estavam ali presentes, o que é fundamentar a sua vida na rocha que é Cristo Jesus. E trazendo para nós, irmãos, nessa pequena introdução que eu quero justamente fazer já uma aplicação para nós, que para construir algo nós precisamos construir uma base sólida e firme. Para nós construirmos algo na nossa vida, nós precisamos construir uma base sólida
e firme. Por que uma base sólida e firme? Porque justamente aonde nós colocarmos os pés, aonde nós estivermos, pode acontecer várias coisas que vão tentar querer abalar a nossa vida e a nossa estrutura, mas a rocha não permitirá que venha ser o quê? Desabar a nossa vida. Jesus, ao começar no seu final do sermão a trazer essa parábola, ou a trazer justamente essa comparação, aonde aquele que constrói a sua casa na rocha e aquele que constrói a sua casa na areia, observa que ele fala da casa sendo construída na rocha e da casa sendo construída na areia. Ele vai mostrar o quê? Dois tipos de lugares que são construídas a vida, dois tipos de lugares que são construída a casa, dois tipos de lugares que são construídos a nossa vida espiritual diante da presença do Senhor. Meus amados irmãos, é tão interessante e tão importante quando o Senhor fala que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ele continua ao iniciar a respeito desses dois fundamentos, ele está dizendo: aqueles que ouvem a minha palavra. A diferença entre você só o que? Ela entra e sai logo. Agora ouvir é você permitir que ela entre e você tem o que? O discernimento, a direção justamente do que está sendo falado. Eu posso falar uma frase justamente e eu entender de uma forma e você entender de outra. Por quê? Um vai entender de uma maneira que você escutou e outro vai entender de uma maneira ouvindo e tendo direção e discernimento do que está ouvindo. Jesus aqui está sendo o quê? Justamente direto naquilo que ele está falando a respeito dos dois fundamentos. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, o que eu quero te dizer? Aquilo que você receber do altar, aquilo que a palavra de Deus te direcionar, aquilo que a palavra de Deus te falar, aquilo que o Espírito Santo te conduzir e você colocar em prática, você será comparado a um homem prudente, a uma mulher prudente, aquele que construiu justamente e edificou a sua casa sobre a rocha. Então há diferença entre você escutar e você ouvir. Quando você ouve a palavra e você entende que a palavra vai começar a trazer uma transformação, primeiramente no seu interior, para depois no exterior, você está praticando aquilo que Jesus trouxe para nós. Aqueles que ouvem minhas palavras e as praticam será comparado a um homem prudente. O que é ser prudente? O que é ser prudente pós-pandemia? O que é ser prudente na nossa vida espiritual, na nossa vida material, no nosso trabalho, na nossa família? O que é ser prudente? Prudente é você saber o quê? Que você precisa se colocar antecipadamente até mesmo aquilo que pode acontecer. Mas pastor, como assim? Eu vou me colocar antecipadamente aquilo que pode acontecer? Vamos a um exemplo. Você está passando uma passarela e você começa a observar que essa passarela ela está totalmente danificada. Se você sendo prudente, você não vai atravessar essa passarela. Você vai o quê? Retornar. Porque de repente essa passarela pode acontecer o quê? Ela pode desmoronar, ela pode quebrar. Porque você observou que aquela passarela tem o quê? Algo que faz com que possa até mesmo fazer com que ela venha cair. Uma ponte da mesma forma. Se uma ponte ela aguenta, por exemplo, 5 toneladas, se um caminhão truncado for passar com 45 toneladas, a ponte vai resistir? Não vai. Automaticamente o que tem que acontecer? O motorista, sendo prudente, ele vai observar a placa. Espera aí, o meu caminhão ele tem 45 toneladas, ali só está permitindo o quê? 5 toneladas, então ou
observando os sinais que traz para a nossa vida. Que sinais são esses? Através da palavra, através das circunstâncias ao redor, através de mensagens, através de orientação. Esses são os sinais. No ano passado, no ano retrasado, quantas mensagens eu preguei? Meus amados irmãos, vamos fazer reserva. Vamos ter reserva. Quantas vezes eu preguei? Vamos ter reserva. Olha o que nós viemos passar. Tempos difíceis. Mas nós estamos vivendo agora o outro tempo, pós-pandemia. E como que nós iremos agir? Como que nós iremos tomar certas decisões? Com cautela, observando os sinais e pedindo a orientação a Deus como que nós devemos agir. Isso é uma pessoa prudente. Isso é uma pessoa que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Isso é uma pessoa que ouve a palavra de Deus e traz para dentro de si e começa a viver. Esse é justamente o direcionamento. Quando eu ouço a palavra de Deus e coloco em prática, eu estou vivendo uma prudência, porque a palavra vai nos trazer o quê? O norte, porque a palavra de Deus é uma bússola para o nosso caminho diário. E a palavra, sendo Cristo, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele vai trazer um caminho direito para que você possa andar. Ele vai trazer uma palavra rema, que é a verdade da palavra, para que você possa viver. E Ele vai fazer que venha trazer vida mediante essa palavra, para que eu e você venhamos ter vida. Aqueles que ouvem minha palavra e as pratica, será comparado a um homem prudente. Aí coloca a consequência de quem é um homem prudente. Quando eu falo aqui, irmãos, homem, está se referindo tanto a homem quanto a mulher. A um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Meus amados irmãos, muitos aqui na igreja, inclusive também, de vez em quando eu faço alguma atividade de obra, sabemos que para construir algo, nós precisamos ter o quê? Uma estrutura boa para suportar aquilo que vai ser colocado. Quando nós estamos construindo uma casa, nós precisamos saber como que nós iremos trabalhar as sapatas no tipo de solo que nós estamos. De repente, uma sapata que você está cavando, ela é de 1 metro por 1 metro, mas você observou que o solo está rígido, dá para você fazer 1 metro por 1 metro. Mas se você continua cavando outras sapatas, e você observa que esse solo, ele começa também a trazer uma parte arenosa, e você precisa cavar mais um pouco, para que você possa chegar ao que? Na parte rígida. Aí dali você coloca o radier, você coloca o pé de galinha, que é o famoso pé de galinha com radier, para você fazer o que? A sapata. E depois que você faz a sapata, todas as sapatas com a mesma medição, porque não pode ter uma sapata com 2 metros de fundura e outra com 1 metro, outra com 50 centímetros, não. Tem que ser todas o que? No mesmo nível. Entenda bem, no mesmo nível. Para depois você começar o que? A fazer o alicerce em cima da sapata. Olha como que tem trabalho. Olha como é trabalhoso construir uma casa. Eu só te dei 3 passos. Furar o buraco. Primeiro, encher o radier, que é a sapata com radier e o pé de galinha. E depois o que? Fazer o alicerce. Só te dei 3 partes. Olha como dá trabalho. A nossa vida espiritual também é assim, meus amados irmãos. Nós precisamos trabalhar para que a nossa vida espiritual possa estar o quê? Firmada na rocha, que é o Senhor. Mas pastor, como que eu irei trabalhar a respeito
justamente da minha vida espiritual. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu preciso aprender a ouvir. O primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja hoje, a respeito dessa mensagem, precisamos aprender a ouvir. Quando eu aprendo a ouvir, eu tenho discernimento daquilo que está sendo falado. Eu não preciso aprender a escutar, eu preciso aprender a ouvir, porque escutar entra no ouvido e sai no outro. Eu aprendendo a ouvir, entra no ouvido, eu tenho discernimento, analiso e coloco em prática, ou não coloco. A igreja hoje, irmãos, tem pecado porque não tem dado ouvidos à voz profética do Senhor. A igreja hoje tem pecado porque não tem ouvido a voz do pastor, porque a Bíblia diz o quê? Que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E o pastor, ele o quê? Ela está constantemente em busca do Senhor. E nós precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar, porque Ele está perto, Ele está próximo, porque chegará um momento que não teremos mais como buscar o Senhor. E então o tempo de buscar o Senhor é esse, o tempo de ouvir a palavra do Senhor é esse momento, o tempo de colocar em prática a palavra do Senhor é agora. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Comece a edificar a sua vida espiritual sobre a rocha que é Cristo Jesus. Comece a edificar a sua vida espiritual na presença do Senhor, porque é Cristo Jesus que irá fazer com que você venha a ser sustentado por Ele a cada momento, em nome de Jesus. Então entendam e saibam que Cristo está esperando de mim e você edificar a casa, edificar a vida espiritual na rocha que é Cristo Jesus. O segundo ponto do homem prudente, quando ele ouve a palavra, ele vai colocar em prática a palavra. Por que ele vai colocar em prática? O segundo momento, porque o Espírito Santo vai te impulsionar a você fazer algo que você nunca fez. Ele só está aguardando de mim e você, sabe o que? Tenta, vai em frente, vai que eu sou contigo, vai. O Espírito Santo está fazendo assim contigo, ó, quando você coloca em prática. Vai, confia, acredita, creia. Creia que eu sou contigo, creia que eu estou fazendo algo que você nunca experimentou e viu. Assim que Ele está falando conosco, e assim que Ele irá fazer conosco, a partir do momento que nós colocamos em prática. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Porque quando fala, ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Praticar a palavra é crer na palavra. Praticar na palavra é crer. É crer naquilo que está escrito. Senhor, se isso que está escrito, eu quero que venha acontecer na minha vida e que venha a ser prática na minha vida. A Bíblia já nos diz o que? Aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. A prática é você crer na palavra. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu estou crendo. Se eu estou caminhando em direção a Cristo, eu estou começando a entender que vale a pena colocar em prática aquilo que Ele está falando. Se eu estou indo em direção a Cristo, vale a pena crer naquilo que as Escrituras diz, porque ela vai trazer alimento para a minha alma. Mas pastor, o que o senhor está falando? Como assim? Eu me encontro com a minha alma vazia.
porque ainda você não creu. Você não colocou em prática. Você pode até ter ouvido a palavra, mas não deu o passo seguinte e praticou. Porque quando você coloca em prática, sabe o que acontece? Você é comparado a um homem prudente, que é o terceiro ponto. O homem prudente é justamente o homem que precisa saber que Cristo, Ele permite você ir, caminhar, mas vai chegar um ponto que o Espírito Santo vai falar contigo: meu filho, aguarda um pouquinho, espera, meu filho, vai por aqui, eu estou te privando de situações, meu filho, anda por aqui, porque ali naquele caminho vai acontecer algo, eu já estou te livrando. O Espírito Santo, ele vai te orientando, o Espírito Santo vai te conduzindo, o Espírito Santo vai trazendo uma orientação para a sua vida de uma forma diferente. O Espírito Santo vai produzindo na minha vida e na sua vida o ouvir e praticar e ser prudente, para que a nossa casa venha estar o quê? No alicerce do Senhor. Meus amados irmãos, não sei se você já ouviu falar outrora, eu já ouvi, e quando era pequeno, eu via o meu avô quando ele vinha, quando eu ia para Santa Catarina com os meus pais, com 7 anos, com 8 anos, eu via como meu avô voltava. Ele voltava de uma pedreira com a mão toda vermelha, esfolada, porque a pedreira era quebrada na marreta, que é a sexta-feira, aquela marreta grandona, e pinos que era colocado na pedra para cortar em lasca, para depois quebrar em pequenas pedras. Para você quebrar uma rocha é muito difícil. Hoje é utilizado outros métodos, meios explosivos, para que possa quebrar a rocha e botar no triturador para triturar a rocha. Outrora era de que maneira? Na sexta-feira e na marreta. Mas existe uma rocha que é difícil de ser quebrada. Tentaram quebrar, mas pensaram que tinha acabado com a rocha, mas pelo contrário, ao terceiro dia essa rocha ressuscitou, mostrando para nós que essa rocha nós podemos edificar a nossa vida, porque tudo aquilo que essa rocha falou foi verdade, aconteceu, irá acontecer ainda mais. Essa rocha que o próprio Senhor Jesus está falando, Ele é o próprio Cristo. Ele se apresenta como uma rocha. Quem edificar a casa sobre a rocha, quem edificar a sua vida sobre Cristo, está sendo o quê? Um homem que ouve, pratica e prudente. Ouve e pratica e é prudente. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça que eu e você venhamos edificar a nossa vida espiritual a cada dia. Eu vou dar o gostinho de vocês estarem aqui domingo que vem, que eu vou falar a respeito da casa firmada na areia. Porque a casa firmada na rocha, nós já falamos nesse primeiro momento. Porque vale a pena degustar mais um pouco dessa palavra no domingo que vem. Porque eu só falei do homem que ouve, pratica e é comparado ao homem prudente, porque ele ficou a sua casa sobre a rocha. Na semana que vem nós iremos falar: a chuva caiu, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
nós iremos falar a respeito, justamente, sabe de quê? Os problemas que nós passamos no decorrer da nossa vida. Mas se a nossa vida espiritual está firmada na rocha, ela não irá cair. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque eu fico feliz, Pai, com a Tua palavra. Porque a Tua palavra é alimento para a nossa alma, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa alimentar a alma, Pai, dos Teus filhos, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, dar força, dar coragem, dar ousadia, dar intrepidez. Meu Deus amado, Pai querido, dá, meu Deus, a direção do Teu Espírito. Dá, Senhor amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, a orientação, Pai. Porque a Tua palavra diz, aqueles que ouvem minhas palavras e as praticam, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meu Deus, orienta meus irmãos a edificar a cada dia, Pai, a sua casa, meu Deus, os seus afazeres, o seu local de trabalho, meu Deus amado, Pai querido, os seus empreendimentos sobre a rocha que é Cristo Jesus, Pai. Assim eu quero orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que esperam a sua vida, e todos digam amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe.